Mas hoje eu quero compartilhar com você situações que fizeram com que Jacó colhesse do fruto dessas decisões e dessas escolhas de ensinamentos que vieram dos seus próprios pais. Jacó saiu fugido de casa. Ali ele deitou numa pedra, mas ele tinha uma promessa da parte de Deus. Sabe, um dos pontos que eu quero compartilhar com você é que da oração do seu pai surgiu um milagre. Da esterilidade da sua mãe surgiu a vida. Da instrução divina surgiu um cumprimento. Mas a preferência se tornou o maior inimigo dessa família. Destruiu a família. Jacó se tornou um fugitivo. Esaú se tornou um assassino emocional. Rebeca não viu mais Jacó, morreu sem vê-lo. E Isaac teve o privilégio de morrer com seus 2 filhos juntos. Eu quero te dizer algo, que o preço que Jacó pagou foi tão alto por ele ter enganado seu irmão de diferentes formas. E o preço que Esaú pagou por desprezar a palavra de Deus também foi tão alto. Ele perdeu a bênção de Deus, a bênção geracional, e Jacó roubou. Mas para ele roubar, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele lutou com o anjo. Primeiro, ele teve que servir ao seu sogro por 20 anos. Trabalhou 14 anos para ter a esposa amada. Foi enganado pelo seu sogro de diferentes formas. Do fruto que ele plantou, ele colheu. Não pense você que você enganando alguém ou ensinando seu filho a enganar, você vai estar livrando ele de alguma coisa. Eu quero te dizer que em algum momento da sua história, o sobrenatural de Deus vai te encontrar. E ao te encontrar, vai existir uma briga no seu espírito, na sua mente. E ali Jacó, no retorno da sua casa, porque ele fez um voto ao Senhor e ele disse: eu voltarei para casa, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me fizer prosperar nessa terra, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me guardar e me fizer voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. Só que nesse retorno, ele fugiu do seu sogro, com suas filhas, com toda a sua riqueza. Ele virou um fugitivo. O seu sogro veio com ódio para matá-lo, não diferente de Esaú. Já tinham se passado 20 anos que ele não via a mãe, não via o irmão, não via seu pai, não vivia em comunidade e nem família. Ele vivia como escravo. Ele podia ter a bênção de Deus e a bênção do seu pai, mas ele não vivia como um homem abençoado. Quando é que Jacó se tornou um homem abençoado? Quando ele encontrou Deus. Deus o encontrou e o seu nome foi mudado de Jacó, que era usurpador, mentiroso, enganador, para Israel. E hoje tem uma terra chamada Israel por causa de Jacó. Queridos, eu quero compartilhar isso com você para que você entenda que depois que ele encontrou Deus, Deus deu forças para que ele pudesse encontrar seu irmão. Mas no meio do caminho, diz as Escrituras que Jacó teve tanto medo de encontrar seu irmão, que ele vivenciava aquela dor, ele vivenciava há 20 anos aquela vida de perda de família. Ele acreditava que depois de 20 anos o seu irmão ia vir matá-lo no meio do caminho. E ele mandou um comunicado para o seu irmão. Sabe o que aconteceu? O seu irmão mandou dizer que estava indo encontrá-lo ao meio do caminho com 400 homens. Ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer, então ele montou uma estratégia. Ele dividiu toda a sua riqueza e foi mandando adiante, entregando tudo que ele tinha para o seu irmão. E a outra metade ele ocultou escondendo a mulher que ele amava, o filho que ele amava. Ele tinha 4 esposas, se eu não errei nos meus cálculos, ele tinha as 2 irmãs, que era Leia e Raquel, e tinha as concubinas que deram os filhos, e tinha as 12 tribos, né? E as 11 tribos de Jacó, porque depois nasceu Benjamim, mais para frente na história que você vai ler depois de Gênesis. E aonde que eu quero chegar? Na bênção de Esaú, o seu pai deixou uma palavra, que é essa, que é a palavra rema do dia de hoje. Eu quero compartilhar com você sobre essa bênção. Você viu que Jacó recebeu todas as bênçãos, riquezas, prosperidades, mas por 20 anos viveu como escravo.
Mas Esaú, o que aconteceu com ele? Vamos ver a bênção que o pai deu para ele. Quando Esaú viu que não tinha bênção, ele falou: pai, por favor, alguma palavra, alguma bênção, alguma coisa o Senhor tem para mim. E olha o que seu pai disse para ele. Então respondeu Isaque em Gênesis 27:39 e disse-lhes: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Um dia eu estava lendo essa história, e foi exatamente por causa dessa história que eu decidi criar os meus filhos com igualdade e respeitar a identidade de cada um e não permitir que existisse predileção dentro do meu lar. Meu marido, nós combinamos que essa seria a nossa educação, para que não houvesse divisão nas nossas famílias. O que é jugo do pescoço? Jugo do pescoço é quando você pega um cavalo e um boi e coloca um jugo para eles poderem trabalharem num lugar. Então você sabe que o cavalo vai numa altura e o boi vai em outra. Então eles vão andando assim e vai trazendo um peso maior para o outro. O que aconteceu? A angústia de Esaú foi tão grande que trouxe um jugo desigual para a família e para o irmão. Os dois eram gêmeos, nasceram do mesmo ventre, mas havia um jugo desigual. E a Bíblia diz que esse jugo tinha que ser arrancado do pescoço. E quero compartilhar com você o que Deus fez depois deste encontro, quando está em Gênesis 33, você pode compartilhar comigo deste encontro, um encontro maravilhoso que eu falo que quando um pai fala algo para nós, é como Deus estivesse falando para nós. Porque a palavra pai, ela tem uma relação com a paternidade divina e aquilo que nosso pai diz vai refletir na nossa vida. Pode ser bênção, pode ser maldição. Rebeca guardou em seu coração a promessa de Deus de que o mais velho serviria o menor. Por isso ela o protegeu. Aí você diz: nossa pastora, mas você concorda com tudo o que ela fez? Eu não concordo. Por isso eu quero compartilhar esses pontos. O que aconteceu? Quando houve o encontro dos dois irmãos, Jacó entregou a metade da sua riqueza, de 20 anos de trabalho. Jacó entregou as suas esposas, os seus filhos, os seus servos, tudo que ele pôde para encontrar paz com o seu irmão. Mas o seu irmão só queria o quê? Um abraço. E quando o seu irmão chegou com 400 soldados, Jacó tremendo de medo, diz a Bíblia que ele ajoelhou por 7 vezes. A palavra 7 significa humilhação. Ele se humilhou de tal forma diante do seu irmão que o chamou de patrão. Reconheceu que ele tinha o direito da primogenitura, mas que ele havia roubado e que ele tinha realmente recebido essa bênção. E conforme as Escrituras, essa bênção não poderia ser mais tirada de Jacó. E Esaú teria que conviver com isso. Os dois se abraçaram. Diz as Escrituras que eles choraram, que eles urraram. Mas Jacó continuava, embora seu nome mudou para Israel, ele tinha medo do seu irmão, porque aquilo poderia fluir na sua mente, trazer lembranças ruins. Mas 20 anos se passaram. Sua mãe talvez já deveria ter morrido, as Escrituras não falam mais da sua mãe. Só diz que Rebeca trocou a maldição de Jacó, que caísse sobre ela. O que aconteceu eu não sei. Mas o que eu quero para finalizar, compartilhar esses 5 pontos para que você não esqueça. E nós vamos fechar aqui. De uma oração sai um milagre. Amém? Isaac orou e a esposa engravidou. Da esterilidade, daquilo que está morto, daquilo que é impossível, das impossibilidades, vai existir vida. Você precisa acreditar. Isaac orou várias vezes. Você pode orar uma e ter sua resposta imediata. Você pode orar várias vezes e ter a sua resposta. Você pode orar anos e não obter a sua resposta. Mas em algum momento, Deus vai transformar aquilo que trouxe adversidade na sua vida em uma vida. Amém?
Elimine os inimigos que destruam a sua família. Competitividade, ciúmes, inveja, intriga, briga. Quem já não foi alvo disso? Eu já fui alvo disso. Meus filhos também já foram alvos disso. Meus filhos não são perfeitos. Nunca vi um bater no outro, você acredita? Mas esses dias eu fiquei sabendo que eles se batiam escondido e combinavam. Não podemos contar para a mamãe nem para o papai, porque senão eles vão bater na gente. Olha só que coisa engraçada. Hoje eu tenho filhos quase que adultos, um adulto, outro quase adulto, contando as peripécias deles, mas nos ensinamentos que nós demos é que todos os três têm o mesmo valor, os mesmos direitos, eles têm igualdade, são amados do mesmo jeito e respeitados pela identidade que Deus deu para eles. E para finalizar, encontre com Deus. O sobrenatural de Deus vai te encontrar. Não pense que você vai ficar enganando, ou usurpando ou vivendo em pecado. Se você quer ter uma família transformada, é hora do seu nome mudar. É hora de você ir atrás e buscar o seu irmão que você não fala mais, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó, ou sua tia, ou o seu pastor. Eu não sei com quem você rompeu, mas eu quero te dizer que enquanto isso não for restaurado, enquanto o jugo do pescoço não for eliminado, você vai viver debaixo de escravidão e vai viver fugindo para sempre. E olha que coisa interessante, nos dias de hoje que estamos vivendo, o que é mais difícil de fazermos é dar um abraço em alguém. Mas você pode dar um abraço virtual, você pode mandar mensagens, você pode ligar, você pode pedir perdão e você também pode perdoar. Eu quero encerrar aqui essa palavra. Ela nasceu no coração do Senhor e eu tenho certeza que muitas famílias vão ser transformadas pelo poder da oração, pelo poder da unidade e por mudar a sua forma de pensar. A Bíblia diz que na unidade Deus ordena a bênção. Uma família unida permanece unida para sempre. Amém? Vamos orar? Eu quero te abençoar. Pai querido e amado, que palavra tremenda, uma palavra desafiadora. Quem nunca passou por uma intriga, uma briga familiar? Senhor, Tu vieste ao mundo, Tu conheces os homens. Tu és o único que tem o direito de se assentar à destra de Deus Pai, de receber toda a honra e toda a glória. Não queremos nada do que é Teu, Senhor, mas antes nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a nossa casa, a nossa família. Eu entrego o meu marido, os meus filhos. Eu entrego o meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra. Eu entrego a igreja. Eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, para que possamos ser um com o Senhor, assim como Jesus orou, pedindo que o desejo dele é assim como Jesus estava em nós e nós estávamos em Jesus, que sejamos um com o Pai e o Pai seja um conosco. Senhor, essa é a minha oração de hoje e eu te peço que essa plenitude de ter um relacionamento com o Pai verdadeiro, que nos ama de forma singular, que criou em nós uma identidade, a sua imagem e semelhança, seja manifesta em nós. E todo e qualquer tipo de rivalidade seja hoje eliminada e que Satanás seja repreendido, o espírito de morte repreendido, o espírito de esterilidade repreendido, porque Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu és o Deus, o Senhor dos senhores, Tu és aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter vida e romper com todas as tradições, culturas e vivemos a cultura do reino, em nome de Jesus. Amém. Querida, eu quero agradecer a sua participação e quero te pedir, quero te desafiar. Se você nunca aceitou Jesus como teu Salvador ou quer a sua família salva, escreva nos comentários desse vídeo que você quer ser salvo. Nós vamos entrar em contato com você, vamos apoiar a sua família, vamos nos conectar